pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o de número 126, vou trazer para vocês na cor pink hoje. Ele ficou um barrado muito bonito. Ok, então aqui eu fiquei com meio motivo. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 motivos inteiros e aqui no final também outro meio motivo. Pessoal, para fazer esse barradinho, ele é múltiplo de 12 mais 1. Então, aqui eu fiquei com um total de 18 carreiras. E aqui, ó, até a 14ª carreira, nós trabalhamos o barrado inteiro, né? A gente trabalha direito, avesso, direito, avesso. E a partir da 15ª carreira em diante, nós trabalhamos aqui, ó, motivos separados, certo? Então, aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70. Eu vim fazendo o caseado pelo lado direito do pano e já vim fazendo 2 correntinhas aqui para fazer a separação do meu caseado. Então, eu já vim contando que esse trabalho ele é múltiplo de 12 mais 1. Então, eu já vim contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, meu 12º caseado deu aqui, o meu outro 12º caseado deu aqui, o meu outro deu aqui, o meu outro deu aqui e o meu outro deu aqui, tá? Então, até aqui, ó, eu tenho mais 12 caseados e aqui mais um para poder eu conseguir fazer que a extremidade fique igual, tá bom? Então, essas seriam as informações da contagem aqui do barrado. Lembrando que eu usei 6 vezes 12 caseados, fiquei com 72 caseados, mais aquele 1 que eu preciso. No total fechado, eu fiquei com 73 caseados. Pessoal, lembrando que se seu pano for menor, né, você vai colocar de 12 em 12 e vai fazer mais um caseado sobrando. E se for maior o pano de prato, você vai aumentando de 12 em 12, tá bom? Então, um exemplo aqui, se eu tivesse um pano menor aqui que desse 3 motivos, então aqui eu gastei 12, 12, e aqui, ó, como eu expliquei, né, ele termina aqui a contagem, então o último quadradinho seria esse aqui, o caseado, aí você tem que ter na cabeça que esse aqui será o último caseado para poder fazer o cantinho, só que aí você tem que trabalhar igual eu ensino aqui, ó, o finalzinho, tá? Então, sempre tem que ter isso em mente. Deu 12, 12, 12, vamos supor que acabou aqui, né, a contagem, eu preciso de mais um. Este próximo aqui será aqui, ó, este finalzinho aqui, tá bom? É só uma dica aí para você não se atrapalhar na hora da contagem, tá? Na hora de distribuir os pontos. E outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui, no início aqui da primeira carreira, eu vou explicar direitinho no passo a passo, mas só para vocês de antemão já ficarem observando, aqui eu trabalhei 4 pontos altos e 3 quadrados vazio. Já no final aqui, ó, ele deu diferente. Ele já deu 6 quadrados vazio e 4 pontos altos, que é o pontinho de borda. Por quê? Pelo fato da posição da flor, que ela tem que terminar aqui no finalzinho, tá? Então, tudo isso aqui tá explicadinho no passo a passo, é só acompanhar direitinho, eu mostro qual que é a carreira que a gente tá do lado direito, qual que tá do lado avesso, para vocês não se perderem, tá? Mas o barrado é bem tranquilo de ser confeccionado. Eu fiquei com a medida aqui do meu barradinho de 9,5 centímetros, ok? E a linha que eu utilizei foi um fio de tex 151 100% algodão e uma tesoura para cortar os fios. Se você utilizar um fio de tex maior, ele vai ficar mais alto aqui, ok, pessoal? Então, estas seriam as informações que eu queria trazer do barradinho de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo do vídeo nos comentários. E no box de informações, vou deixar a relação de material e número de pontos que eu utilizei para fazer este trabalho aqui, ok? Pessoal, então,
Se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ative o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, eu quero muito que vocês ajudem o canal a crescer, compartilhando, comentando, certo? Sobre as aulinhas aí que eu trago no canal. Que desde já eu quero muito agradecer a todos que estão comigo até hoje. Nós já passamos aí da marca dos 5.000 inscritos. Quero muito agradecer a todo mundo. Muito obrigado mesmo, pessoal. E agora eu vou organizar aqui a minha mesa e já volto para a gente começar a fazer este lindo barrado. Vamos iniciar então o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntes. Subam 3 correntinhas para começarmos o trabalho e depois façam 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base, assim. Vamos fazer 3 quadrados vazio, façam 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Ficamos assim por enquanto com o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer mais 6 pontos alto para ficarmos com 7, contando com esse primeiro aqui. Então, nós já temos 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto aqui. Agora, nós vamos fazer 10 quadradinhos vazio. Então, pessoal, é uma sequência aí de 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto por 10 vezes, ok? Fiz aqui, então, meus 10 quadradinhos vazio. Agora, eu repito aqui aquela sequência dos 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Repito novamente a sequência dos 10 quadrados vazio. São 2 correntes e ponto alto, ok? Então, assim será a repetição da primeira carreira, 7 pontos alto, 10 quadrados vazios, 7 pontos alto, 10 quadrados vazios. Pessoal, quando vocês estiverem chegando próximo do final, depois dos últimos 7 pontos alto, vocês vão ter que fazer 6 quadrados vazios no final. Este modelinho ele dá um pouquinho diferente por causa que o desenho é uma rosa caída, né? Então, ela tem que ficar para esta posição. Então, eu vou precisar de mais 3, né, quadradinhos no final. No caso aqui, eu tenho 3 no início e no final eu vou precisar de 6. E um caseado para fazer o ponto de borda, que são os 4 pontos altos, ok? Eu vou fazer o meu e mostro como é que ficou. Gente, voltei então para mostrar como é que ficou a primeira carreira. Então, assim, ó, conforme eu expliquei, o início 4 pontos alto, 1, 2, 3 quadradinhos vazios e 7 pontos alto. Aqui tem 10 quadrados vazios, 7 pontos alto. Aqui 10 quadrados vazios, 7 pontos alto. 10 quadrados vazios, 7 pontos alto, 10 quadrados vazios, 7 pontos alto. Aqui eu tenho 10 quadrados vazios, 7 pontos alto. Aqui, ó, bem no finalzinho, igual eu expliquei, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios e o nosso cantinho aqui de borda, que são os 4 pontos altos. Então, pessoal, a primeira carreira, ela é essencial que esteja certo para as demais darem certa, tá? É porque aqui vai dar um motivo de uma rosa inteira e aqui vai ser uma metade, é como se fosse uma metade da rosa para iniciar aqui, senão o trabalho não dá certo. Então, toda vez que você for fazer,
tem que sempre finalizar com 6 quadradinhos vazio e o pontinho de borda aqui, tá? Mas depois desta primeira carreira marcada, as demais vão dar certinho. Então, para a próxima carreira, eu já subi 3 correntes, aí viramos aqui o trabalho. E aqui nós vamos fazer nosso cantinho aqui, né, com mais 3 pontos altos. Então, todas as carreiras que eu voltar para explicar, eu já venho com este canto pronto também, porque ele só vai ser feito isso aqui, certo? Agora aqui nós vamos fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aqui nós temos que trabalhar primeiramente 3 quadrados vazio aqui. Então, aqui eu já estou no último quadradinho vazio. Então, ficou assim meu canto. E aqui, pessoal, nós vamos colocar um total de 10 pontos altos, né? Sempre eu coloco 2 pontos altos dentro do quadradinho de base, no caso, e um na base. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 10º ponto eu coloco sempre aqui no ponto de base. 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Então, aqui a gente vai completar os 3 pontos restantes que eu tenho aqui na base e vamos completar mais 6 pontos altos, porque a gente também tem que ficar deste lado com um total de 10 pontos altos. Então, eu utilizo apenas mais 2 quadradinhos aqui de base. Ó, então aqui eu já tenho 9 e mais um aqui 10. Faço aí uma sequência de 5 quadrados vazio, ó. Então, é 2 correntes, ponto alto. Cheguei aqui no meu 5º quadradinho. Pessoal, agora aqui é repetição, tá? Não tem erro para ser feito. Agora aqui, ó, nesses 3 quadradinhos aqui, eu vou fazer igual aqui, ó. 10 pontos alto, depois eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço este quadrado vazio. E depois aqui eu vou completar com os pontos alto e vou preencher mais 6 aqui nos 2 quadradinhos à frente. E depois eu repito 5 quadradinhos vazios. Então, esta será a sequência e lá no finalzinho eu volto para mostrar. Então, aqui eu terminei a segunda carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Trabalhei aqui 4 pontos alto, 3 quadrados vazio. 10 pontos alto, um quadradinho vazio e 10 pontos altos, 5 quadrados vazio. Então, eu vim fazendo a segunda carreira, que deu pelo lado avesso do pano, e eu vim trabalhando, tá? Lembrando, pessoal, que igual eu expliquei, né? Para dar o desenho da flor, aqui na primeira carreira nós usamos 6 quadradinhos vazios no final e aqui no início 3, né? Porque a gente está no avesso aqui na segunda carreira e aqui a primeira carreira foi feita do lado direito. Então, aqui, ó, a rosa ela vai dar para esse sentido, né? Nós estamos no avesso, então aqui, ó, no final, vocês podem ver que deu diferença na primeira carreira lá do outro canto. Então, para finalizar aqui, depois dos 10 pontos alto, apenas um quadrado vazio e 4 pontos alto aqui, que é o nosso ponto de borda. Para a próxima carreira, suba 3 correntes e aí você completa com mais 3 pontos alto, que é o nosso cantinho de borda. Este eu já vou sempre vir com ele pronto, se não houver nenhuma mudança na carreira. Então, aqui para demonstrar, mais uma vez. Então, aqui a gente fez os total de 4 pontos altos, eu faço 2 correntes e trabalho aqui, pessoal, contando já com este ponto alto, 7 pontos no total. Então, eu já tenho 2, 3, 4, 5,
6 e o 7º ponto alto aqui. Faço 2 correntes, ó, nesse terceiro ponto de base, eu vou pôr um ponto alto pra gente fechar um quadradinho vazio, ó. Então, ele ficou assim. Agora, eu trabalho este quadrado aqui com 2 pontos altos. E aqui, ó, eu trabalho mais 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, no total aqui, eu fiquei com 7 pontos altos. Agora, aqui, ó, eu faço 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes, e aqui, ó, eu coloco outro ponto alto. Então, ó, tá ficando assim o trabalho. Agora, eu vou preencher só um quadradinho aqui de base. Eu fico com 4 pontos altos aqui no total, faço 2 correntes, e aqui eu vou trabalhar 4 quadrados vazios. Sempre 2 correntes e um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Fiquei aqui com 4 quadradinhos vazios, agora eu vou trabalhar aqui um total de 7 pontos altos. Fiz aqui o meu 7º ponto alto, 2 correntes, faço aqui, ó, um quadrado vazio, preencho, mais 3 pontos altos aí, que eu fico com um total de 4, assim. Então, ó, a gente já tá começando a repetir aqui de novo, ó. Então, a gente precisa completar aqui mais alguns pontinhos. Então, eu já tenho 2, 4, 6, 7. Então, pessoal, aqui eu fiz 7 pontos altos, faço 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, e aqui o outro ponto alto, fiquei com 2 quadrados vazio. Aqui eu repito os 4 pontos altos, igual aqui neste motivo. Eu repeti aqui, agora a gente vai fazer a sequência de 4 quadradinhos vazios, certo? Então, a sequência será esta. É só você seguir a explicação que eu acabei de demonstrar ali e você vai conseguir fazer os motivos, tá bom? Ó, então, ele tá ficando assim. Agora, aqui, depois dos 4 quadradinhos vazios, você vai repetir esta sequência aqui dos pontos. Eu vou fazer o meu e daqui a pouco eu já mostro como é que ficou. Gente, então aqui eu terminei a terceira carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. A distribuição dos pontos, aqui a gente fez 4 pontos alto, quadrado vazio, 7 pontos alto, quadrado vazio, 7 pontos alto, 2 quadrados vazios e 4 pontos alto e 4 quadradinhos vazios. Aqui já é repetição, que nós fizemos aqui por toda a extensão do pano, e aqui a gente finalizou, né, com 7 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a quarta carreira, eu dei uma adiantada, vocês vão subir 3 correntes para a quarta carreira, vão virar aqui o trabalho. E aqui, pessoal, foi repetição dos pontos, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 2 quadradinhos vazio, cada um separado aqui por 2 correntes, ponto alto, 2 correntes. Aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos alto, repeti aqui, ó, os 2 quadradinhos, igual da base aqui. Então, ó, ficou assim. E aqui eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto, igualzinho na base de baixo. Repeti aqui, ó, o quadradinho vazio, com 2 correntinhas de separação. E aqui, gente, ó, eu trabalhei apenas 1, 2, 3, 4 pontos alto. A partir daqui, só vai haver uma pequena mudança, que aqui nós vamos colocar 2 correntes para fechar um quadrado aqui vazio.
Então, ó, ele ficou assim, tá? Então, eu vou parar um pouquinho aqui para vocês observarem como foi colocado os pontos, tá? Até aqui foi repetição da carreira de baixo, só colocar ponto alto sobre ponto alto, né? Separação aí das correntinhas para fazer o quadradinho vazio. Então, ficamos assim. Agora que nós precisamos completar mais 4 quadradinhos vazios. Então, eu vou ficar aqui com um total de 5 quadrados vazios, só fazer 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E aqui, pessoal, é repetição do que eu acabei de explicar. Vocês vão repetir toda a sequência dos pontos de base, né? 4 pontos altos, aqui faz 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aqui vão ser os 7 pontos altos no total, que vocês têm que colocar. Do jeito que eu estou fazendo aqui, vou fazer um motivo aqui com vocês. O que eu tô fazendo aqui é o do início lá, que eu já tinha deixado pronto. 2 correntes, aqui ó, eu faço aqui só 4 pontos altos. Aqui eu já tenho 3 pontos e mais um aqui, 4. Aqui a gente já vai fazer um quadradinho e o restante, que são mais 4, né? Que dá um total de 5 quadradinhos, igual eu acabei de explicar aqui, ó. Vocês vão colocar aqui agora. E depois a florzinha, vocês vão fazer essa sequência aqui que eu acabei de explicar, tá bom? Eu já volto. Finalizei, então, a 4ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. A distribuição dos pontos. Sempre observem, pessoal, ó, que agora eu estou pelo lado avesso do pano, na 4ª carreira, para vocês não se confundirem. Então, aqui, ó, eu vim fazendo a florzinha, aqui no finalzinho eu fiquei com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos, que é o pontinho de borda aqui. Para a próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas e você vira o pano e faz mais 2 correntes, tá? A gente vai fazer nesta 5ª carreira um quadrado vazio aqui no início. Então, aqui você coloca mais 2 correntinhas e aqui, ó, no último ponto de base, faça um ponto alto, ó. Então, a gente ficou com um quadrado vazio. E aqui nós vamos trabalhar, pessoal, mais alguns pontinhos, ó, 2 dentro do quadradinho, um aqui na base, 2 aqui dentro do quadrado. E esta base aqui, ó, nós vamos trabalhar ela toda, os 4 pontos altos aqui. Então, nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 9. Com mais um ponto aqui, eu fico com 10 pontos altos. Faço 2 correntes, aqui eu coloco um ponto alto para fazer o meu quadradinho vazio. E aqui, pessoal, nós vamos completar tudo de ponto alto. Então, aqui, ó, eu já tenho de base, né, um total de 7 pontos altos aqui para seguir. Ó, eu tenho 4, 5, 6 e o 7º ponto aqui. Aqui eu ponho 8, 9, com mais um ponto aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos altos nós vamos ficar aqui, ó, no fechamento do miolo da flor. Aqui eu trabalho 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, nós ficamos assim. E aqui mais um quadradinho a gente precisa. E agora aqui já é uma repetição. Nós vamos ter que começar aqui, ó, preencher 2 quadradinhos de base.
Aqui eu já fiquei com 5, 6, 7 pontos altos, ó. Nós estamos fazendo esta parte aqui. 8, 9, então aqui a gente ficou com 10 pontos alto, 2 correntes, faz aqui, ó, o quadradinho vazio, tá? E a partir daqui já é uma repetição, aí vocês vão ter que colocar aqui, ó, os 16 pontos altos, igual nós colocamos aqui. E depois façam 3 quadradinhos vazio, e a partir daqui vocês vão começar a repetir esta parte aqui da florzinha novamente com o primeiro, colocando 10 pontos alto, aí faz o quadradinho vazio, né? Nesta parte aqui, depois volta com os 16 pontos alto aqui que eu acabei de explicar. E lá no final, pessoal, também, ó, vocês vão terminar com um quadrado vazio igual ao início. Eu já volto e mostro para vocês. Bom, então eu terminei a 5ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo. Aqui, nós finalizamos com 10 pontos alto, um quadrado vazio, 16 pontos alto. Aqui, 1, 2, 3 quadrados vazio. O último aqui, nós fizemos 2 correntes, um ponto alto aqui no último ponto de base. Para a próxima carreira, subam 3 correntinhas e já façam mais 3 pontos alto, né? Que é o nosso pontinho de borda, que a gente tem que fazer ele. E agora, nós vamos fazer aqui, ó, 2 correntes e um ponto alto para formar aqui um quadrado vazio. Aqui eu coloco mais 3 pontos alto, né? Que aí eu fico com um total de 4 pontos alto assim. Agora aqui, pessoal, vamos colocar 2 correntes, contar 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu fecho aqui um quadrado vazio e aqui nós vamos colocar alguns pontos alto. Já tem 3. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos alto, 2 correntes, aqui ó, no último ponto de base eu coloco um ponto alto, mais 2 pontos alto aqui dentro, deixo quadradinho e um aqui na base. Então, agora nós vamos preencher de ponto alto até aqui no final. Então, aqui eu já tenho 4, 5. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos altos, ó. Então, tá assim o nosso trabalho por enquanto. Agora, eu vou colocar aqui apenas 2 quadradinhos, façam 2 correntes, o ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui, certo? E a partir daqui, pessoal, já é uma repetição, ó, nós vamos colocar estes 4 pontos altos, já tem um ali. Ó, coloquei aqui os 4 pontos altos igual aqui, faço 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto. Aí, a partir daqui já é repetição, aí vocês vão fazer o seguinte, agora vocês vão colocar, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, depois vão fazer este quadradinho vazio, e aqui, ó, vocês vão colocar 13 pontos altos, ó, igual tá aqui nessa sequência. A partir deste quadradinho aqui de base, vocês vão colocar 13 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E depois vão fazer aqui, ó, os 2 quadradinhos vazios e vão dar sequência novamente aqui, ó, nesta carreira aqui que eu acabei de explicar. Eu vou fazer o meu e já mostro com detalhes como que ficou. Finalizada, então, aqui a 6ª carreira. Então, pessoal, aqui, ó, nós começamos com 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui nós ficamos com 10 pontos alto, um quadrado vazio. E aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos alto. Aqui é a divisão de um motivo para o outro, ficamos com 2 quadrados vazios. E aqui já é uma repetição do que eu acabei de explicar.
Então, eu fiz por toda a extensão aqui do meu pano. Só aqui, pessoal, no final da 6ª carreira, vocês vão colocar, depois dos 13 pontos altos aqui, vão completar o quadradinho vazio. Então, como são mais 3 pontos que a gente tem que colocar, 2 dentro do quadrado e 1 aqui no ponto de base, eu fiquei com 16 pontos altos aqui no final, tá? Então, se atentem às explicações, porque eu estou seguindo um gráfico e ele pede para eu fazer isso, tá? Com os pontos. Então, aqui, ó, o finalzinho total eu fiquei com 16 pontos altos. Para a 7ª carreira, já subi 3 correntes, virei meu pano e já fiz aqui mais 3 pontos altos, que é o nosso cantinho de borda aqui, certo? Vamos fazer 2 correntes. E vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base aqui, eu coloco um ponto alto. Deixa eu só pegar os 2 fiozinhos. Aqui, ó, eu coloco um ponto alto. Aqui eu tenho que completar com mais 6 pontos altos, totalizando com aquele primeiro, eu tenho que ficar com 7. Então, aqui eu já tenho 4, 5... 6 e 7 pontos altos. Faço aqui 2 correntes e aqui, ó, neste ponto de base eu coloco um ponto alto. Então, meu canto por enquanto ficou assim. Agora, aqui, ó, eu faço 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. Agora, eu tenho que fazer uma sequência de 3 quadrados vazios. Fiz 2 correntes, conto 1, 2, 3, aqui ponho um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro aqui, ponto de base, eu ponho um ponto alto. E mais 2 correntinhas, e aqui, ó, neste último ponto de base, eu coloco um ponto alto. Fiquei aqui com os 3 quadrados vazios, agora aqui eu coloco mais 2 pontos, mais um aqui na base, 3, fechei aqui um quadrado cheio. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos, eu tenho que completar o restante aqui para dar um total de 7 pontos altos, ó. Então, completei aqui. Ficamos aqui com 7 pontos altos, agora eu faço aqui o quadradinho vazio, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto da base. Então, aqui a gente repete, pessoal, igual aqui, ó, nós já vamos começar a fazer aqui, a partir deste quadradinho, é este aqui, nós vamos ter que colocar 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, cheguei aqui no meu 7º ponto alto, faço 2 correntes, aqui, ó, no último ponto de base, faço um quadrado vazio, ó. Então, nós estamos aqui, agora eu vou preencher este quadradinho aqui cheio. E depois a gente vai fazer aquela sequência de 3 quadrados vazios. Aí você faz 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos de base aqui, ó, faz um ponto alto, 2 correntes, e aqui você vai fechar um ponto alto, também vai completar aqui com mais 3 pontos altos. Aqui nós já estamos deste lado aqui do trabalho, também temos que ficar com 7 pontos altos. Então, vocês completam o restante dos pontos aqui. E agora, pessoal, aqui são as 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e conta 1, 2, no terceiro ponto de base, faz um outro ponto alto, que aqui já estamos aqui, ó, nesta repetição aqui, ó. Aí, a partir daqui, nós já vamos começar, ó, fazer 7 pontos altos, um quadrado vazio, e assim por diante, nós vamos repetir essa sequência aqui, tá bom? Então, façam de vocês, daqui a pouquinho eu volto e mostro. Então, já terminei a 7ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvidas, só volte um pouco o vídeo e assista
para você ver como eu coloquei os pontos aqui da 7ª carreira, ó. Então, para finalizar aqui, eu terminei com 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas. Aí você vira o pano e trabalha aqueles 3 pontos altos restantes, que aqui é o nosso ponto de borda. Vou fazer mais um aqui, porque desmanchou. Então, aqui é o nosso cantinho de borda. Ficamos assim. Agora, nós vamos fazer 2 quadrados vazios. Façam 2 correntes e aqui um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base aqui. Eu coloco um ponto alto. Pessoal, agora aqui nós vamos preencher tudo de ponto alto, ó. Onde tem ponto alto de base, você coloca um ponto alto. E dentro aqui dos quadradinhos, você coloca 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer até aqui, ó, até esse último ponto aqui. Eu vou fazer o meu e passo a conta de quantos pontos nós ficamos, tá? Então, por enquanto, eu tenho 3. Fiz aqui os 19 pontos altos, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes. Aqui no último ponto de base, eu fiz outro ponto alto, assim, completando 2 quadradinhos vazio, ok? Faço aqui mais 2 correntes e coloco aqui mais um quadradinho vazio. Fiz aqui os meus 3 quadradinhos. Agora, eu vou preencher este aqui com mais 3 pontos altos, 2 correntes, faço aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes, vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu coloco um ponto alto e aqui, pessoal, ó, igual ao primeiro motivo aqui, ó, eu vou ter que distribuir os 19 pontos alto. Eu vou fazer aqui a distribuição e já volto com vocês. Então, aqui eu já tenho 2. Fiz aqui os 19 pontos alto, faço 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu faço um ponto alto, 2 correntes aqui, mais um ponto de base. Então, aqui nós já estamos repetindo aqui, ó, nesta sequência. Agora, então, a gente precisa de mais um quadradinho vazio. O próximo a gente preenche com mais 3 pontos altos. E 2 correntes. Aqui um ponto alto, 2 correntes. E conta aqui, ó, no terceiro ponto da base, faz mais um quadradinho, igual aqui, ó. E agora, aqui pra frente, nós vamos repetir os 19 pontos altos, tá, pessoal? Eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu volto e mostro. Finalizei a 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, só assistir o vídeo anterior, a parte anterior. Então, aqui, pessoal, depois que fizemos 3 quadradinhos vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui trabalhamos 19 pontos altos. Aqui neste finalzinho ficamos com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho e já fiz aqui o meu cantinho de borda com 3 pontos altos, totalizando 4. E também já trabalhei aqui mais 3 pontos altos aqui no quadradinho à frente. Então, nós ficamos no total aí com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Eu coloquei 2 pontos altos dentro do quadradinho de base e um ponto alto aqui na base do quadradinho vazio. Agora que nós vamos trabalhar 2 correntinhas e vamos fazer aqui 2 quadradinhos vazios. Então, aqui eu vou fazer o primeiro, 2 correntes e faço aqui mais um quadrado vazio. Agora, vamos trabalhar aqui
10 pontos altos, já tenho 3. Trabalhei 10 pontos altos, 2 correntes, vou contar 1, 2 no terceiro ponto da base, aqui eu coloco um ponto alto e vamos completar aqui com o restante dos pontos, tá? Aqui eu tenho 6 pontos de base, com aquele 1 eu tenho que ficar com 7 aqui em cima no total. Fiz os 7 pontos altos, agora aqui eu faço 2 correntes, vou fazer aqui um quadrado vazio. Agora, eu vou preencher este quadradinho aqui à frente com mais 3 pontos altos. 2 correntes, venho aqui, ó, e faço um ponto alto e mais 3 aqui no próximo quadradinho. Sempre 2 dentro do quadrado e 1 na base. 2 correntes, faz aqui, ó, mais um ponto alto, pra gente poder fechar um quadradinho vazio. E aqui mais um quadradinho vazio. Faço mais 2 correntes. E aqui vai ficar 2 quadradinhos vazios, diferente do lado oposto aqui, que nós ficamos apenas com 1. Certo? Agora aqui a gente vai fazer igual o outro motivo. Aqui nós vamos preencher 2, 4, 6, 8, 10 pontos alto. Aqui eu já tenho 3. Fiz aqui então os 10 pontos alto, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um quadrado vazio. Então, aqui nós estamos já repetindo esta parte aqui do trabalho. Agora, a gente vai completar aqui o restante dos pontos. Aí, eu fico com 7 pontinhos alto. Fiz 7 pontos altos, nós vamos repetir esta sequência aqui. 2 correntes, ponto alto, fez o quadrado vazio, agora a gente vai fazer um quadradinho cheio aqui, que totaliza 4 pontos altos, 2 correntes, fecho aqui um ponto alto, fiquei com um quadrado vazio, e aqui eu fecho um quadrado cheio. E aqui a gente repete aqueles 2 quadrados vazios, 2 correntes e aqui o ponto alto. Então, pessoal, aqui já é uma repetição da florzinha, tá? Agora aqui, ó, nós estamos aqui com esses 2 quadradinhos vazios. Agora, você vai ter que fazer esta repetição aqui nos demais motivos aqui que estão faltando. Eu vou fazer o meu e já mostro. Bom, pessoal, então aqui a 9ª carreira, começamos aqui com 7 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Aqui um quadrado vazio, um cheio, um vazio, um cheio e 2 vazios. Então, assim, nós viemos repetindo a sequência do trabalho, certo? A mesma coisinha que nós começamos lá no início, nós estamos terminando aqui no final. Então, aqui, ó, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Aqui um quadrado vazio. E aqui a gente também tem que fazer, tá, pessoal? No finalzinho, os 7 pontos altos, ó. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, o 6º ponto e aqui o 7º ponto. Então, esta foi a finalização da 9ª carreira. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, vire o pano. E aqui nós vamos fazer mais 3 pontos alto, para fazer o nosso pontinho de borda. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, ficamos assim com 4 pontos altos, 2 correntes. E aqui, ó, nós vamos colocar um ponto alto. Então, nós ficamos assim com o nosso canto.
Agora, aqui, a gente preenche este quadradinho aqui com mais 3 pontos altos. E vamos fazer depois uma sequência de 4 quadrados vazio. Então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, o ponto de base faz um ponto alto. 2 correntes, aqui, ó, já vai dar um ponto alto. 2 correntes, aqui mais um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3 aqui, ó. Então, eu fiquei com 4 quadradinhos vazio e aqui a gente completa mais 6 pontos altos. Com um aqui eu vou ficar com 7. Tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Terminei aqui os 7 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes, um quadrado vazio. E coloco aqui o próximo mais 3 pontos altos. 2 correntes, faço aqui ó, um ponto alto e também preencho ó, o próximo quadradinho aqui à frente. 2 correntes, preencho aqui ó, este também. Com mais 3 pontos alto aí, que totaliza 4 para fazer o quadradinho cheio. Assim que nós ficamos. Agora, nós vamos fazer 4 quadrados vazio aqui na sequência, ó. Então, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto de base, ó. 2 correntinhas, aqui eu já faço um ponto alto. 2 correntes, eu já faço aqui outro ponto alto. 2 correntes, eu faço 1, 2 no terceiro ponto de base aqui, eu já faço outro ponto alto. Assim. Então, se vocês observarem, ó, esta repetição dos 4 quadradinhos já são essa aqui. Então, depois que a gente fez os 4 quadrados, a gente tem que preencher, ó, o restante aqui dos pontos. Ficamos, então, aqui com 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e faço aquela sequência de quadrado vazio e quadrado cheio. Então, aqui eu fiz aquela sequência de quadradinho vazio, quadradinho cheio, igual esta parte aqui, ó, do trabalho. Nós acabamos de repetir aqui. Agora, nós vamos fazer essa sequência aqui de 4 quadradinhos vazios e depois 7 pontos altos, tá, pessoal? Ó, então, observem bem do jeito que eu tô colocando os pontos. Aí, vocês vão fazer o de vocês da maneira que eu acabei de explicar aqui, ok? Finalizei, então, a 10ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, a distribuição dos pontos. Só observar direitinho como eu coloquei aqui. Então, aqui para finalizar, nós colocamos 7 pontos alto, quadrado vazio, cheio, quadrado vazio, cheio, quadrado vazio, cheio, 1, 2, 3, 4 quadrados vazio, aqui 7 pontos alto, um quadrado vazio, um quadrado cheio, um quadrado vazio e 4 pontos alto aqui para finalizar a 10ª carreira. Para a carreira seguinte, a de número 11, subimos aqui 3 correntes, aí viramos o pano e a gente completa o pontinho de borda, né, que são 4 pontos altos. E aproveitando aqui, eu já trabalhei mais 3 pontos altos, ficamos aí com um total de 7 pontos altos, ó. Dentro do quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos altos e um ponto aqui nesta base aqui da carreira anterior. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Agora, aqui vamos fazer 2 correntes. E vamos fechar aqui um quadradinho vazio. Este próximo quadrado de base, a gente preenche com 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, nós ficamos assim. Agora, nós vamos fazer 5 quadradinhos vazios. Então, ó, eu coloco 2
correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço aqui o meu primeiro quadrado, 2 correntes, já fecho aqui, ó, o próximo quadradinho, 2 correntes, faço um ponto alto aqui no ponto de base, 2 correntes, faço aqui um ponto alto, 2 correntes e faço aqui um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 5 quadradinhos, ó, meu canto ficou assim. Agora aqui nós vamos preencher com um quadrado cheio, completando mais 3 pontos altos, 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto e já preencho aqui mais um quadradinho. 2 correntes, faço aqui, ó, mais outro quadradinho cheio, desta maneira. 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto e mais um quadradinho aqui cheio. Ficamos assim, ó. Agora, nós vamos fazer 5 quadrados vazio. Já é uma repetição aqui, ó, 2 correntes, pula aqui o terceiro ponto de base, põe um ponto alto, e assim nós vamos fazer os 5 quadradinhos aqui que pede no gráfico. 2 correntes, e aqui eu coloco um ponto alto. Então, eu fiquei com 5 quadradinhos. Agora aqui, pessoal, já é uma repetição, vocês vão fazer essa sequência de quadrado cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, aqui nesta parte do trabalho, tá? Ele vai dar até aqui, ó, e depois vocês façam 5 quadradinhos vazios, igual eu acabei de demonstrar aqui. Eu vou fazer o meu e já mostro por completo. Então, pessoal, aqui eu terminei a 11ª carreira, conforme eu expliquei aqui a distribuição dos pontos para vocês. Olha, observem o cantinho aqui como ficou, a distribuição dos quadradinhos vazio e cheio, os 5 quadrados vazio. Então, assim, nós já terminamos a florzinha. Agora aqui para cima nós vamos começar a trabalhar um outro desenho, que daqui a pouco nós vamos trabalhar motivos separados, ok? Então, aqui eu terminei com os 5 quadradinhos vazios, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio e 7 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntes e já façam aí o cantinho, né, de borda, que são os 4 pontos altos aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu agora, mais 3 pontos altos aqui. Façam 2 correntes, façam aqui, ó, um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Aqui a gente faz um quadrado cheio, com mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado de base e um aqui no ponto de base. 2 correntes. Vamos fazer aqui outro quadradinho vazio. Fizemos o nosso quadrado vazio, aqui nós vamos fazer um quadrado cheio. Então, o nosso canto ficou assim, ó. Fizemos os 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui vamos fazer 3 quadrados vazio. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, ficamos assim, com os 3 quadradinhos. Agora, a gente vai fazer ponto cheio e ponto vazio. Então, vão acompanhando aí, ó. Um quadradinho cheio, 2 correntes e faz o quadrado vazio, e na sequência já faz um quadradinho cheio. Duas correntes, faz aqui um quadrado vazio e já na sequência já preenche o próximo quadrado de base. 2 correntes, fecha aqui o quadrado vazio e já preenche aqui o quadradinho cheio.
assim. Então, por enquanto, nós estamos assim. Nós precisamos de mais um quadradinho vazio e de um quadradinho cheio aqui. Ó, então, aqui nós estamos fazendo o último quadradinho cheio, assim. E quando terminamos esses quadrados, a gente faz 3 quadrados vazios, ó. 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, 2 correntes e ponto alto. E aqui a gente começa a repetir aquela sequência novamente de quadrado vazio e quadrado cheio, quadrado vazio e quadrado cheio, tá? Então, aqui eu vou fazer mais este aqui, só para estender na mesa. Então, aqui já é repetição, tá, pessoal? Então, agora aqui vocês vão fazer esta sequência aqui. E depois já para separar 3 quadradinhos. E assim por diante vocês vão fazendo, tá bom? Se ficou dúvida, volta um pouquinho na explicação. Mas para vocês não se perderem, são 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos cheios, né? Se vocês observar que a gente começou com 1, depois com 2, depois com 3, 4 e agora são 5 quadradinhos vazios, tá bom? Eu vou fazer o meu, já mostro. Finalizei a 12ª carreira, conforme expliquei no bloco anterior aqui. O início da nossa carreira, com quadradinho cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Depois uma sequência de 3 quadrados vazios. E aqui a sequência de 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos cheio intercalado com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios. E assim a gente foi fazendo até o final. Tá? E aqui nós terminamos com um quadrado cheio, perdão, um vazio, um cheio, um vazio e os 4 pontos altos de borda. Para a próxima carreira, subimos 3 correntes, já viramos aqui o trabalho. E aqui, pessoal, eu fiz mais 6 pontos altos, tá? Que é o nosso cantinho de borda, mais 3 pontos que eu aumentei aí no quadradinho vazio de base, ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4... 5, 6 e mais um aqui na base 7, ó. Ficamos assim. Pessoal, agora nós vamos trabalhar quadradinho vazio, 2 correntes e aqui eu ponho um ponto alto. E aqui onde eu tenho o quadrado vazio, eu vou preencher um quadrado cheio. Então, por toda a extensão aqui do nosso barrado, nós vamos fazer assim. Onde tem quadrado de base cheio, eu faço um vazio. E assim nós vamos trabalhando, ó. E aqui no caso, eu tenho um de base vazio, eu preencho. Assim. Aqui, ó, vai ficar um vazio mesmo. Com vazio. E o próximo aqui vai ser cheio. Tá? Então, sigam esta sequência. Aqui, ó, já vai ser um vazio. E aqui um cheio. Vou chegar até ali de novo, onde ficam 2 de base aqui vazio, ó. Então, aqui a gente preenche. Então, é só você seguir fazendo um quadrado vazio, um cheio, um vazio, um cheio. Por toda a extensão aí do seu trabalho. 2 correntes, ó. Aqui vai dar um quadrado vazio sobre o quadrado vazio. E aqui você volta a fazer o quadradinho cheio. Tá? Então, aqui, este quadrado vazio, ele vai dar bem aqui na sequência, onde tem os 3 quadradinhos de base aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó. Tá? Então, só vai dar aqui 2 quadrados assim, vazio, um em cima do outro, aqui igual aqui, tá? E lembrando, lá no final, vocês têm que terminar também com os 7 pontos altos, igual esse cantinho do início, tá, pessoal? Então, vão fazendo assim que eu já volto. Finalizei, então, pessoal, a 13ª carreira. O início aqui foram 7 pontos altos. Depois eu vim trabalhando quadradinho
vazio e cheio aqui por toda a extensão do trabalho, apenas aqui que nós ficamos com um quadradinho vazio em cima de outro quadradinho vazio, né? Na situação aqui desses quadradinhos de base aqui, ó, de novo, deu 2 e 2, aqui, 2 e 2, aqui, 2 e 2, o restante ficou quadradinho vazio e cheio, tá bom? E aqui finalizamos também com 7 pontos altos. Para a próxima carreira, já virei meu trabalho, fiz 3 correntes, virei meu trabalho e já fiz mais 3 pontos altos. Agora, pessoal, esta é a última carreira que nós vamos trabalhar aqui no barrado inteiro, depois nós vamos trabalhar motivo por motivo, certo? Agora aqui, ó, depois que eu fiz os 4 pontos altos, faço 2 correntes e aqui eu vou trabalhar um quadrado vazio e um quadrado cheio. E assim nós vamos fazendo essa sequência até lá o final do nosso trabalho. 2 correntes, aí faz o quadrado vazio e já na sequência faz o quadradinho cheio, tá? Então, aqui não vai haver nenhuma mudança, é só isso até o final. Vão fazendo 2 correntes, o ponto alto aqui para fechar o quadrado vazio, e aqui o próximo já vem e faz o quadrado cheio, ó. Então, ele ficou aqui até em cima aqui daquela sequência de quadrados vazio aqui, ó. Fechou um quadrado aqui. 2 correntes, e aqui vem e faz um quadrado vazio e já faz um quadrado cheio aqui. Então, eu vou fazer o meu até o final. E depois a gente já volta para começar a trabalhar motivo separados, ok? Então, ficou assim, ó. Bom, pessoal, aqui eu terminei, então, a 14ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos quadradinhos cheio, vazio, por toda a extensão aqui do nosso barrado. Agora, aqui nós terminamos pelo lado avesso do pano, nós vamos virar para o lado direito, e aqui eu vou fazer um motivo de cada vez agora, tá? Então, aqui, ó, vai dar um canto, eu vou fazer com vocês, e depois vou fazer um motivo inteiro, para vocês depois fazerem o restante sozinhos, tá? Então, aqui, ó, a gente vai subir 3 correntinhas. Vai virar o trabalho. E nós vamos fazer aqui, pessoal, um total de 7 pontos altos. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto alto aqui. Que aqui vai dar um cantinho, né? Um meio motivo aqui. Então, aqui eu fiz 7 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu vou colocar um ponto alto e vou completar aqui, ó, com mais 3 pontos altos. Aí, eu vou fazer mais 2 correntes, e aqui eu vou fazer mais 4 pontos altos. Eu já tenho 3, mais um aqui, 4. Então, eu fiquei assim, com o meu canto. Agora, pessoal, daqui nós vamos voltar com o trabalho, tá bom? Então, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar aqui o trabalho, e nós vamos caminhar aqui com 4 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3 e 4. Fiz aqui, então, os 4 pontos baixíssimos, um ponto alto, né, que eu subi as 3 correntes, e aqui eu vou completar com mais 3 pontos altos aqui, pra gente poder fazer o cantinho. Aí, 2 correntes, venho aqui, ó, coloco mais 3 pontos altos também, ó.
Coloco um aqui na base, ó. Então, por enquanto, tá assim o meu canto. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu coloco um ponto alto e completo aqui com mais 3 pontos altos. Faço 3 correntes, viro o pano. E aqui eu volto a trabalhar 7 pontos altos. É que esse barrado gráfico dele, ele me mostra este modelo de canto, né? Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6 e 7 aqui. Agora, eu faço 2 correntes, aqui eu coloco, um ponto alto, completo aqui com mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, viro o trabalho, aqui eu caminho com 4 pontos baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntes, aqui eu coloco 3 pontos altos, fiquei com 4 aqui o total. E aqui a gente completa com o restante dos pontos. Então, pessoal, nós ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos alto aqui no meio motivo, tá? Então, aqui a gente já pode fazer uma corrente e cortar o fio aqui. Depois vocês vão entender aqui o desenho do trabalho, ó. Então, aqui ele ficou meio motivo aqui do trabalho. E nós começamos aqui pelo lado direito e terminamos aqui pelo lado avesso. Então, para começar a próxima carreira, nós vamos virar aqui o lado direito do trabalho. Nós vamos introduzir o fio aqui, ó, neste último ponto de base, ó. Aí você amarra o seu fio da maneira que você achar mais seguro. Eu sempre dou de 2 a 3 nozinhos aqui, para a gente começar o trabalho. Então, pessoal, eu expliquei aqui como nós íamos fazer aqui o cantinho, né, que deu meio motivo. Aqui eu dei uma adiantada nos demais motivos. Ó, então, ele vai ficar assim, depois nós vamos dar um acabamento aqui em volta, para ele ficar mais bonito. Então, pessoal, ó, nós terminamos pelo lado avesso, aqui a última carreira, e a gente inicia pelo lado direito. Então, ó, quando vocês forem começar o segundo motivo inteiro, ó, vocês vão começar aqui, ó, neste ponto de base, depois aqui, ó, neste ponto de base, porque nós vamos trabalhar ida e volta cada motivo deste aqui. Aqui, ó, o próximo a gente amarra o fio aqui, o próximo aqui, pra gente poder fazer, né, o acabamento. E aqui, ó, eu vou ensinar o último motivo inteiro para vocês. Então, tudo que nós trabalharmos neste motivo que eu explicar, vocês vão fazer nos demais, tá? Que é a mesma coisa, não muda nada. Então, pessoal, ó, eu introduzi o meu fio aqui, neste último ponto de base. Aqui eu já puxo o meu fio e subo 3 correntes. Subi as 3 correntes, aqui dentro do primeiro quadrado eu faço 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, nós ficamos assim. Agora, coloco 2 correntes e vou trabalhando quadrado cheio, quadrado vazio.
Então, aqui eu fiz um quadrado vazio, agora estou no quadrado cheio, 2 correntes. Aí, eu venho, ó, fecho o quadrado vazio e vou trabalhando aqui o quadrado cheio. São 4 pontos altos. Um ponto na base, 2 dentro aqui do quadradinho e um aqui na outra base. 2 correntes. E aqui a gente vai trabalhando quadradinho cheio, 2 correntes, faz o quadrado vazio. E aqui é o último quadradinho vazio e o último quadradinho cheio. Por que que eu sei? Porque eu cheguei aqui, ó, nesta divisão aqui, ó, onde tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos assim, ó, seguido, eu sei que aqui eu tenho que parar de fazer os quadradinhos. A mesma coisa aqui, ó. É só marcar aqui, ó, onde eu estou mostrando, é onde a gente vai fazer um motivo pro lado direito e o outro pro lado esquerdo, ó. A mesma coisa aqui, ó. Aqui quando eu estava fazendo esse motivo, eu parei aqui, bem aqui neste ponto de base e voltei com o trabalho. E aqui agora, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos cheios. E eu parei, ó, bem aqui também, neste ponto de referência. Agora, a partir daqui, nós vamos voltar. Aí, vocês façam uma corrente, vira o trabalho e caminhe com 4 pontos baixíssimo. Só passar a laçadinha por dentro da argola, assim, ó. Por 4 vezes. Subam 3 correntes e aqui nós voltamos a fazer um quadradinho cheio, 2 correntes para fazer o quadrado aqui vazio. Basicamente, aqui a gente trabalha quadradinho cheio, quadradinho vazio, quadradinho cheio e quadradinho vazio. Aqui eu vou fazer o último quadradinho cheio com 4 pontos altos, então aqui eu finalizei, ó, a próxima carreira. Então, ela ficou assim com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos cheios. Eu faço uma corrente, viro meu pano novamente e aqui eu caminho com 4 pontos baixíssimo. 4 vezes aqui o ponto baixíssimo, já subo aqui 3 correntes e mais 3 pontos altos. Aí, eu fico com um total de 4 pontos altos, já fiquei com um bloquinho cheio, aqui é um quadradinho vazio e aqui eu faço o quadradinho cheio, ó. 2 correntes, faço aqui mais 3 pontos altos, né, que ali eu já tenho 1, 4, que é o bloquinho cheio. E aqui eu vou fazer o último. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Então, a cada carreira vai diminuindo um bloquinho, tá? Agora, aqui já vamos trabalhar a última carreira. Então, a gente faz uma corrente, vamos caminhar com os pontos baixíssimo. Por 4 vezes aqui. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar todas as bases aqui de ponto alto, tá? Então, dentro dos quadradinhos sempre vão ser 2 pontos altos e a gente completa aqui os pontos de base. 15 e 16. Aqui a gente faz uma corrente, já pode cortar o fio, tá? Então, a gente começou lá pelo lado direito, a primeira carreira da ponta aqui do barrado, né? E nós finalizamos aqui do lado avesso, tá bom? Então, ó, é isso que nós vamos trabalhar. Então, aqui nós começamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos cheio. Próxima carreira, 1, 2, 3, 4, 5. A próxima carreira, 1, 2, 3, 4. E a última carreira que colocamos 16 pontos alto, tá bom?
Agora, eu vou só organizar aqui pra gente fazer o cantinho junto aqui, pra não ficar dúvida. Então, vamos começar. Aqui é o cantinho que nós vamos terminar junto. Eu amarrei meu fio bem aqui, ó, na referência que eu tinha passado para vocês, no último ponto de base. Aqui, pessoal, ó, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, né? Pra gente ficar com um bloquinho de 4 pontos altos. Só já meio que prender meu fio aqui atrás. Então, aqui, ó, fiquei com 4 pontos altos, faço 2 correntes. E aqui no último ponto de base, eu já prendo aqui um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Aqui 2 correntes, só que aqui nós vamos fazer 7 pontos altos, para ficar igual o outro lado, ó. Então, eu já tenho 4, 5, 6 e o 7º ponto alto aqui. Subam 3 correntes, virem o trabalho. Agora, aqui nós vamos fazer, como é o canto, né? Primeiro, nós vamos fazer mais 3 pontos alto, aliás, né? Para totalizar 4, porque o canto a gente não faz diminuição de ponto aqui, é só a outra lateral. Então, aqui, ó, eu fiz 4 pontos alto, 2 correntes e faço aqui um quadradinho vazio. E vou aqui, ó, fazer agora o quadradinho cheio. Duas correntes e aqui eu trabalho um quadrado vazio e completo aqui pra gente fazer mais um quadradinho cheio, ó. Terminei, faço uma corrente, viro aqui o trabalho e vou caminhar com 4 pontos baixíssimo. Assim, ó. Fiz os 4 pontos baixíssimo, ando aqui, ó, 3 correntes, subo, né? E faço mais 3 pontos altos aqui. Faço 2 correntes e aqui, ó, eu completo também 7 pontos altos, ó. Eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, meu canto tá ficando assim. Agora, eu vou subir 3 correntes, viro o trabalho. E aqui nós vamos completar tudo de ponto alto, até o último quadradinho de base. Então, nós já vamos ficar aqui com 7, né, que nós temos de base. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos, aqui eu completo mais um 8, mais um 9 e mais um 10. E aqui a gente já pode fazer uma corrente e cortar o fio, que aqui nós também já terminamos de fazer o nosso canto. O canto é bem rapidinho, pessoal, ó, e terminamos do lado avesso, né? Que a gente começa do lado direito e termina do lado avesso. Então, pessoal, aqui no verso nós temos que arrematar ainda os fios, tá? E daqui a pouquinho eu volto para a gente poder só fazer um acabamento. Vamos então dar o acabamento aqui no nosso barradinho. Então, no primeiro ponto de base, eu amarrei o meu fio e já fiz uma correntinha aqui para poder segurar o ponto. E aqui, ó, eu volto no primeiro ponto de base e já faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base.
Pessoal, aproveitem, já vão levando aqui, ó, o fiozinho, né, que fica por trás aqui do trabalho, dentro do ponto baixo, ó. Que eu já fiz meu segundo ponto baixo. Aqui o terceiro, eu acabei não fazendo o arremate, porque como eu vou fazer carreiras de ponto baixo, eu já vou escondendo por dentro dos pontos, ó. Então, é um ponto baixo para cada ponto aqui de base. Ó, eu tô trazendo aqui os meus fios, ó. Então, aqui, eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto alto de base, que é meu último. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 pontos baixo. Agora, esse aqui depois a gente só corta. E aqui agora a gente vai fazer 3 correntes e já vem aqui, ó, e faz um ponto baixo. 3 correntes e vem aqui e faz um ponto baixo. Assim, ó. Pessoal, acho que nós vamos fazer 4, tá? Porque senão vai ficar repuxado. Ó, aqui eu completo mais uma correntinha e já ponho aqui para fechar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes e já fecho aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, eu fecho aqui, ó, um ponto baixo, ó. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Só dar uma arrumadinha aqui. Ó, então, ele ficou assim, tá? Aqui, ó, de um motivo para o outro, eu vou colocar só uma corrente. E já venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Assim. 1, 2, 3, 4 correntes, aqui agora é um motivo inteiro. 1, 2, 3, 4 correntes, aqui, ó, põe um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, a mesma coisa, no primeiro ponto de base aqui, eu já coloco um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base aqui, ó. Eu tenho que ter 16 pontos baixos, porque eu tenho 16 pontos altos aqui de base. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, já venho aqui, ó, para o próximo ponto e já prendo aqui um ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4. E já prende aqui, ó. Não se esqueçam de pegar o fiozinho aqui atrás, ó. O meu acabou ficando, mas depois eu dou um arremate ali. Façam 4 correntes e prendam aqui com ponto baixo. De um motivo para o outro, só apenas uma corrente e façam um ponto baixo, 4 correntinhas e já começa a subir aqui para o próximo motivo. Fazendo 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes, aqui um ponto baixo no primeiro ponto de base. Então, ó, pessoal, ele tá ficando assim, o nosso trabalho, ó. Ok? Então, eu vou fazer o meu mais um pouquinho, ali chegando no penúltimo motivo, eu faço novamente com vocês, mas não tem segredo, tá? É só fazer aqui os 16 pontos baixos, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, chegou na divisão aqui, só uma correntinha, faz um ponto baixo e assim por diante, tá? Eu vou fazer o meu mais um pouco, daqui a pouquinho eu volto para mostrar como está ficando e para a gente terminar junto. Então, pessoal, aqui nós fizemos, né, um meio motivo juntos, aí eu ensinei como fazer um motivo inteiro, colocando aqui os pontos baixos sobre os 16 pontos altos de base. Então, eu vim fazendo aqui o meu trabalho. E aqui, pra gente finalizar junto, aqui eu já coloquei uma correntinha, um ponto baixo, aí aqui eu coloquei 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes.
Aqui eu trabalhei um ponto baixo para cada ponto aqui de base. E aqui a gente começa a fazer 4 correntes. E já vem aqui, ó, no último ponto de base e põe um ponto baixo. 4 correntes. E já vem descendo aqui, colocando um ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo. Aqui a gente tá na divisão do motivo, eu faço apenas uma corrente, um ponto baixo. Aqui a gente sobe 4 correntinhas e vai subindo aqui, pra gente poder acabar de terminar ali o nosso trabalho, ó. Ó, aqui eu não arrematei o fio, então aqui, ó, eu vou pegar no primeiro ponto de base e vou colocar um ponto baixo. E aqui, ó, eu vou trazendo o fio por trás aqui do ponto baixo, ó. Eu já tenho 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 6, 7, 8, 9 e o 10º ponto aqui, ó, bem escondidinho. Então, eu fiz um ponto baixo e aqui atrás, ó, já vim correndo com o fio para poder esconder. Depois só ajusta e corta aqui. E para encerrar, a gente faz uma corrente e já pode aqui cortar o fio. E assim, aqui depois eu vou dar mais um arremate nessa ponta que nós acabamos de cortar. E aqui nós encerramos o nosso barradinho de hoje, tá, pessoal? Eu vou daqui a pouco passar um ferro nele para ele ficar mais assentado, mais bonito. E a aula de hoje seria isso. Quero muito agradecer a todos que ficaram comigo até o final. E antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!